Olá, eu sou Janaína Meilima. Eu, Giovana Lobianco. E eu, Nicole Fiuza. E essa é a primeira temporada do nosso podcast, Deusas Loucas e Feiticeiras. Se você acha que tá pirando, ou que tá todo mundo meio pirado, aperta o play, vem com a gente. Nessa tentativa de entender como é viver nesses tempos tão confusos, onde a vida nos feeds é perfeita, mas na real tá todo mundo meio esquisito. Sabe aquelas questões da vida que fica mais fácil pensar junto do que sozinha? Pois é, aqui vai ser o nosso ponto de encontro. E se você caiu de paraquedas nesse podcast, deixa a gente se apresentar. Eu sou Janaína Meilima, sou escritora, produtora editorial, mediadora cultural, professora de escrita criativa, múltipla. E sou mãe do Davi, namorada da Carol, moro em Petrópolis, tenho 46 anos e acredito que a vida fica bem melhor quando a gente compartilha as experiências. Eu sou a Nicole Fiuza, tenho 39 anos, sou mineira, escritora, professora de português e de produção de texto, revisora de textos acadêmicos e literários, mulher, inquieta, curiosa, em constante busca de conhecimento. Sou livre, alegre, divertida, espontânea e acredito que é melhor enfrentar o mundo com um sorriso no rosto. E eu sou Giovana Lobianco, tenho 46 anos, moro no Rio de Janeiro. Atualmente eu dou aula para uma turminha de 6º ano da escola municipal. Uma tarefa que para muitos é difícil, para mim é um prazer. Eu acho muito legal trabalhar nessa faixa etária. Mas eu também tenho meu lado feiticeira, eu sou terapeuta integrativa, massoterapeuta, reikiana, aromaterapeuta, e ainda estudo acupuntura nas horas vagas, que são poucas. Mas eu sou apaixonada pela natureza, sou uma mulher múltipla, numa busca constante de autoconhecimento. Sou mãe da Bárbara e da Gabriela, meus melhores projetos, meu maior orgulho, fonte do maior amor do mundo. E estou nessa busca de ser uma pessoa cada vez melhor. A minha trajetória me afastou um pouco do que eu fui, né? E do que eu sou. E agora eu estou me reencontrando. Se você está curioso para saber por que deusas, loucas, feiticeiras, deixa a gente contar um pouco da nossa história. Eu, a Nicole e a Giovana nos encontramos numa oficina de escrita criativa. E foi muito forte, intenso esse encontro, porque conforme nós fomos conversando, nós percebemos que apesar das nossas trajetórias serem completamente diferentes, as histórias, de certa maneira, também se repetiam. E foi daí que, conversando, a gente começou a pensar na ideia desse podcast. Deusas, loucas, feiticeiras, são alguns dos rótulos que colocam nas mulheres. E nós somos muito mais do que isso. Mas, de certa maneira, a gente também quer mostrar que está tudo bem. E que ser Deus é incrível, ser louca também pode ser incrível, e ser feiticeira pode ser mais incrível ainda. A ideia do podcast é que a gente comece a trazer aqui para vocês, e para a gente também conversar e refletir sobre as situações que a gente encontra na vida e que, na verdade, não tem um padrão, não tem uma maneira correta. Nós somos seres múltiplos, nós somos humanos, nós temos as nossas fragilidades, as nossas vulnerabilidades. Por exemplo, as deusas. Pode parecer, a deusa ela é incrível, a deusa tem superpoderes, só que toda deusa também passou em algum momento por uma situação. E quando eu estava estudando para falar sobre as deusas, aqui nesse primeiro episódio, eu fui pesquisar sobre as deusas africanas. E claro que eu não poderia deixar de falar da minha xará, Janaína Iemanjá, rainha do mar. Diz a lenda, tem várias lendas sobre Iemanjá, sobre como surgiu a deusa Iemanjá, mas uma delas diz que Iemanjá casou com um rei. E ela teve 10 filhos que se tornaram os orixás, e Iemanjá ficou com um seio muito grande. E quando ela foi casar com esse rei, ela pediu que a única coisa que ele jamais fizesse é que ele caçoasse dos seios dela. Mas teve uma noite que o rei tomou um porre, bêbado, começou a envergonhar Iemanjá e dizer, né, falar sobre os seios dela. Iemanjá ficou pé da vida. E o que ela fez? Não vou aceitar isso. Saiu, fugiu do rei e
antes dela se casar, o pai dela tinha dado para ela uma poção, para que se em algum momento na vida dela ela passasse por uma situação de perigo, ela pudesse usar aquela poção. E foi o que ela fez. Iemanjá tomou a poção e se tornou rio. O rei que tinha ido atrás dela, isso daí é tão atual, né, gente? Qual mulher que tenta ir atrás da felicidade, tenta sair de uma situação abusiva, e aí o cara vai atrás, impedindo que ela fuja, que ela saia daquela situação. Foi o que aconteceu com Iemanjá. O rei foi atrás, e para impedir que Iemanjá fugisse, porque ela, como rio, ia encontrar o mar, e aí ela não teria mais como retornar, e nem ele como segurá-la, ele se tornou uma montanha. E aí, nisso, Iemanjá não tinha como passar para o mar. Só que Iemanjá pediu ajuda a um dos seus filhos, que lançou um raio, partiu a montanha no meio, e aí Iemanjá se tornou a rainha do mar. Ou seja, até uma deusa, antes para se tornar uma deusa, passou por uma situação onde todas nós, mulheres, com certeza, em algum momento na vida, já vivenciamos. E aí, a gente tem as loucas. As loucas, desde o início, os maridos já faziam de forma que pudesse provar que ela era louca em algum momento, para poder ter mais o domínio, né, e o controle sobre a vida dela. A gente tem o gaslight, né, que na verdade, lá atrás começou com o marido sumia os objetos da esposa e ela perguntava, mas cadê aquele objeto? Não sei, isso não estava aqui. Então, ele começou a tirar os objetos dela e ela começou a acreditar que realmente estava ficando louca. Ele continuou com esse processo, né? Começou a fazer como se tivessem fantasmas, com efeito com a luz, e ela sempre acreditava que tinha aqui alguma coisa, ele falava que não. Então, o denominar louca para uma mulher é uma forma de controlar e de limitá-la, né? Infelizmente, ainda existe esse estigma, né? Uma mulher que é louca. A loucura, muitas vezes, ela é falada quando a mulher se posiciona, né? Se posiciona e quer falar além, quer usar a voz dela, além daquele lugar que lhe é concedido, né? O gaslighting é uma técnica muito perversa e muitas vezes silenciosa, que realmente dá a impressão de faz a mulher duvidar da sua própria capacidade, né? Achar que realmente está enlouquecendo, né? Exatamente. É muito perverso. Mas também vamos falar das feiticeiras. As feiticeiras, quando eu comecei a pensar sobre, né? Eu quis falar sobre as feiticeiras por causa desse meu lado holístico, né? De manejar as ervas e os óleos essenciais, a aromaterapia, a energia, que é o conceito, né, original da feiticeira. Então, eu sempre quis falar sobre isso. E aí eu fui estudar um pouco, né? E esse conceito da bruxa, da feiticeira, ele foi criado numa época, tem todo um contexto histórico por trás do capitalismo, né? De uma época em que as mulheres começaram a ser silenciadas para ocupar um papel menor, um papel de reprodução, né? Quando o capitalismo chega nesse contexto que ele se fortalece na Idade Média, no final da Idade Média, as mulheres elas ocupam um papel simples de reprodução. Elas têm que fazer mais operários, né? Elas têm que produzir mais operários para manter o sistema. E aí, nesse momento, todo o conhecimento que elas tinham, que era ainda validado, ele começa a ser questionado para que as mulheres fossem silenciadas. Então, as mulheres vão sendo silenciadas ao longo do tempo de várias formas, seja pelo rótulo da loucura ou por rótulo da bruxa, mas elas são silenciadas e aquelas que demonstram um conhecimento diferente daquilo que lhes é permitido, ela é rotulada e julgada. tentam diminuí-la, né? Exatamente.
E aí eu não podia deixar de trazer Joana d'Arc, né? Quando é quase uma coisa automática. Quando a gente fala das bruxas, a gente lembra de Joana d'Arc. Joana d'Arc foi uma mulher incrível na França, que ajudou a França a ganhar algumas batalhas da Guerra dos 100 Anos. E no momento que ela é questionada, numa batalha que eles perdem, ela é vendida para os ingleses muito revoltados porque tinham perdido algumas batalhas para ela, em vez de assumir que ela era uma pessoa incrível, que tinha elaborado um plano que vencesse os homens, era mais fácil rotulá-la como uma bruxa que tinha alguma possessão demoníaca e por isso ela tinha que ser queimada na fogueira. Mas a bruxaria não acaba aí, né? A Inquisição não acaba na Idade Média. A gente tem até hoje mulheres questionadas e julgadas por conta de conhecimentos, além daqueles que lhe é permitido, né? E no Brasil a gente tem a Maria da Conceição Tavares, no século XVIII. Ela era católica, ela ia à missa, mas ela tinha um conhecimento da natureza, das ervas, e ela usava esse conhecimento para ajudar a comunidade. Fazia medicamentos, chás, e um belo dia, o padre daquela comunidade achou que ela estava sabendo demais e julgou ela por bruxaria, denunciou ela a Portugal, ela foi queimada também. Ou seja, toda vez que uma mulher demonstra ter mais sabedoria, ter um conhecimento, além daquilo que colocaram como meta, né? Você só pode ir até aqui como território da mulher, ela é taxada também como bruxa, né? Exatamente. Ou como louca, e isso não está tão distante, né? Essa Muito semana nós tivemos... né? Oi? Muito pelo contrário, eu acho pelo contrário. Cada vez mais atual. A diferença é que nós agora temos esse espaço para a gente falar, né? As mulheres estão levantando questões, sejam nas redes sociais, né? Cada vez mais a mulher tem voz, e é tão triste a gente perceber isso, porque até algumas mulheres repetem o comportamento machista, patriarcal, porque foram criadas por pessoas machistas, foram criadas nesse sistema, e quando nós falamos sobre isso, ainda ficamos tipo, de novo, tem mulher que apoia o machismo ao invés de apoiar a mulher, né? Sim, porque e essa semana a gente... muito forte, né? Uma construção social muito forte. Exatamente, a gente teve um exemplo disso essa semana na CPI da Covid, onde o ministro-chefe do CGU estava prestando um depoimento e a senadora Simone Tebet falou um monte de verdade, falando da questão de que a CGU estava passando pano para Bolsonaro, que é, na verdade, o que eles estavam fazendo, e ele, mesmo tendo ouvido várias coisas dos senadores, foi com a senadora que ele cresceu e disse que ela estava descontrolada. E quando... acho que essa palavra diz muito, né? Ele quis dizer para ela, você está fora do controle. E ela estava correta, ela estava calma, ela não se exaltou nem nada, ela só estava falando a verdade. Então, o que a gente percebe é que toda vez que uma mulher ela sai desse lugar de passividade e sai desse lugar onde esperam que a mulher fique, que é em casa, cuidando do marido, dos filhos, controlada, ela se torna descontrolada, né? A gente tem também, muito recente ainda na política, o exemplo da Dilma Rousseff com o que o Bolsonaro faz. O Bolsonaro já fez coisas muito piores, mas quem saiu na capa da Veja como sendo a descontrolada, a louca, né? Foi a Dilma. Então, assim, eu quero deixar claro... E, assim, independente de ser de quem está certo ou quem está errado, o rótulo que é feito pela mulher é exatamente porque ela não pode assumir nenhum posto que ela mostre algum conhecimento. Ou ela é louca, ela é descontrolada, ou ela é bruxa, ela não é nada de bom. Exatamente, mas no fundo, somos todas deusas. Exatamente. Essa é a grande verdade. E o que a gente precisa refletir é sobre isso, né? Quantas vezes a gente já rotulou alguém simplesmente porque estava fazendo algo diferente daquilo que era o esperado, né?
Então, o que a gente conversa muito, né? Se ser chamada de louca, não concordar com uma sociedade doente, eu quero mais é ser louca. Né? A questão da bruxa também, não é, né? Tem até que isso rola muito pelas redes, né? Nós somos as netas que vocês não conseguiram queimar, ou então acho que foram queimadas, mas ainda tiveram filhos e a gente está aí. E antes que vocês pensem que esse é um podcast feminista, é verdade, é um podcast feminista. Você está certo. Você está certo, mas a gente não vai falar só apenas sobre isso, né? Não, a gente tem muito... todo mundo, desde que vocês não tenham nenhum tipo de preconceito, porque aqui a gente não tem. Isso é muito importante falar. Se você, até se você tem preconceito, eu acho bom você ouvir esse podcast, porque a gente vai te mostrar isso. Porque o que a gente vive hoje é uma sociedade que tenta padronizar, não só hoje, isso vem desde sempre, né? Se você não for igual a todo mundo, você tem algum problema. E nós somos diversos. Eu acho que o importante é a gente reconhecer essa diversidade e saber viver cada um do seu jeito, cada um se respeitar. Então, somos feministas, sim, mas tem espaço para todos, para todas, para todos. E no próximo episódio vocês vão poder ver isso, né, meninas? Até porque ser feminista não exclui ninguém. As feministas só querem igualdade. Exatamente. E é isso que nós queremos, a igualdade para respeitar as diferenças. Exato. E não se esqueçam, se vocês tiverem história para contar, dúvidas, mensagens, sugestões, entre em contato com a gente. Né? O nosso Insta é @DLFpodcast. Pode mandar mensagem inbox, a gente está à inteira disposição, a gente tem muita história para contar, muita história para compartilhar. E no próximo episódio, vem com a gente vai ter uma nossa convidada, psicanalista em psicologia positiva, Laila Nassif, com um tema extremamente pertinente ao momento atual, positividade tóxica. Vem com a gente, que vocês não vão se arrepender. Vem, e pode ter certeza, a gente não vai ficar dizendo para você ser forte, para você ser positivo. Tem que ser, mas não é só isso, a vida vai muito além, não é isso? Exatamente. Até a próxima, então, Até a próxima! Uhul! Valeu! Beijo! Aê!